pessoal, nós estamos começando mais uma edição do Doutora Responde e hoje nós vamos seguir falando sobre o LOAS. Isso mesmo, deu muito conteúdo, né? Muitas perguntas aqui surgiram, então eu vou agora chamar a doutora Aliane Luz para entrar aqui na telinha para compartilhar com a gente as informações. Olá, doutora Aliane, tudo bem? Tudo bem com você? Boa tarde, pessoal. Prazer de estar aqui novamente. E, doutora, por que trazer esse tema mais uma vez? A semana passada nós tivemos muitas perguntas ainda que ficaram, né, sem resposta, porque muita gente começou a perguntar logo também depois que encerrou a live, né? Mas aqui ninguém fica sem responder, sem ter aí a sua dúvida esclarecida. Sim, com certeza. Na verdade, Michele, hoje a gente vai trazer mais uma abordagem sobre como calcular o LOAS, para saber se as pessoas têm direito ou não, que eu vi que ficou bastante dúvida, né, desse 1/4 do salário mínimo, como calcular esse 1/4. Então, a gente vai trazer até uma explicação um pouquinho melhor hoje, com uma apresentação mesmo, e aí acho que vai ficar bem claro para todo mundo como que faz esse cálculo. Bom, então vamos começar com a seguinte pergunta. Sim. Então, muitas pessoas confundem, né, LOAS com aposentadoria. Qual que é a principal diferença entre esses dois benefícios e quais direitos cada um deles garante? Vamos diferenciá-los. Tá. O benefício do LOAS, ele é um benefício assistencial. Ele é concedido para aquelas pessoas mais vulneráveis. Ou ela pode ser um idoso acima de 65 anos, ou pode ser uma pessoa que tem alguma deficiência mental, uma deficiência intelectual ou uma deficiência física. Então, ele entra nessas duas pessoas, esses dois tipos de pessoas que não conseguem contribuir com o INSS, né? Às vezes essa pessoa que tem a deficiência é um menor de idade também, então ele vem nesse sentido. Com relação ao INSS, quando a gente tem uma aposentadoria, um auxílio doença, um auxílio acidente, esse tipo de benefício ele está vinculado a quem é um MEI, né, que paga ali o seu CNPJ, vinculado ao INSS, ou ele é para aqueles que trabalham em alguma empresa, que são CLT e estão afastados ou se aposentaram, né? E aí continuam com esse vínculo com o INSS. Ao contrário do benefício assistencial, que essas pessoas não, podem nunca ter tido vínculo nenhum com o INSS e podem ter esse direito. Certo. E, doutora, essa solicitação ela pode ser feita sem a pessoa sair de casa? Existe um processo digital? Se sim, como é que funciona? Sim, ele pode fazer o pedido tanto pelo meu INSS ou ele faz pelo 135, tá? São as duas opções que a gente tem. Esse meu INSS ele pode ser tanto no site quanto no aplicativo. Então, das duas modalidades dá super certo, sim. E o que, que mudou nesses últimos anos, né, nesse procedimento do LOAS, que a população, assim, de repente, precisa conhecer? Sim, a gente tem hoje bastante flexibilização, inclusive a gente vai falar de uma das flexibilizações com relação ao cálculo da renda, mas a gente também pode ter bastante flexibilização, que às vezes esse LOAS não é concedido de uma forma direta, e aí é necessário uma intervenção judicial. E aí nessa questão a gente pode comprovar que às vezes esse benefício não foi concedido, mas não levou em consideração o alto custo de um medicamento, não levou em consideração outros fatores, uma outra pessoa na família que também tenha essa medicação de alto custo, aluguel também, despesas médicas, né? Tem que pagar ali um profissional médico de um valor elevado, às vezes precisa de um home care, que é aquela pessoa que fica ali junto, às vezes, com o idoso, não pode ficar sozinho. Então, a gente tem várias situações que dá para ter uma flexibilização, mas às vezes a gente tem que fazer via judicial mesmo, não tem jeito. A doutora preparou aqui cálculos para maneira mais simples possível explicar para você em casa entender como funciona, se você tem o direito, né, para calcular esse benefício que de repente um pedido seu aí consegue garantir. Sim, com certeza. Então, a gente traz aqui, Michele, que a gente tem o salário mínimo de 1.621 hoje em 2026, né? Então, a gente tem que partir que o LOAS ele vai até
um salário mínimo, tá? Não é possível receber mais do que esse valor, tá? E também não tem o 13º, como eu te falei. O que que ele é, então, o LOAS, né? Ele garante um salário mínimo mensal para idosos com 65 anos ou mais, ou pessoas com deficiência, em qualquer idade, não importa a idade. Aí vem os requisitos, né? A renda familiar per capita de até um quarto do salário mínimo, a inscrição no CAD único e não exige contribuição no INSS, que é aquilo que eu falei, você não precisa ter vínculo nenhum pagamento no INSS, onde é um benefício assistencial para aqueles que não conseguiram contribuir com o INSS muitas vezes, tá? Ainda mais quando a gente fala de um idoso aí de 65 anos, tá bom? Isso seria também aquele benefício ao idoso, que Sim, muita gente ainda tem idoso que ainda não sabe que tem esse benefício, porque fala, eu não contribuí com o INSS. Mas o idoso que sim. não tem uma renda conseguiria esse benefício. Conseguiria esse benefício a partir de 65 anos, independente de se homem ou se mulher, tá bom? Porque às vezes a gente tem lá, né? Aposentadoria para homem é tanto tempo, aposentadoria para mulher é tanto tempo. Aqui entra todo mundo na mesma regra, tá bom? Então, quem que a gente coloca aí, né? A gente fala muito de grupo familiar, né? Ah, se eu sou sozinho, estou pedindo benefício, se eu somente eu que moro nesse imóvel, é fácil de calcular. Somente eu, então eu vou ter direito a um salário mínimo. Mas e quando a gente mora em conjunto com outra pessoa? Porque é isso que a gente faz análise da renda, não é análise de uma única pessoa, é toda aquela família que está dentro daquela casa compondo a renda familiar. Então, é o próprio requerente, podendo ser o idoso ou podendo ser a pessoa que tem a deficiência, né? O cônjuge, o companheiro, ele entra na regra, os pais dessa pessoa, eles entram nessa regra de cálculo, os filhos e enteados, os irmãos e o menor tutelado. O que é o menor tutelado? Às vezes eu tenho a guarda de alguma criança e ela mora comigo e eu vou lá pedir o benefício, a renda dessa criança, se ela tiver, entra também no cálculo, tá bom? Então, essas são as pessoas consideradas para fins de cálculo que se mora comigo. Ah, eu tenho um sobrinho, eu tenho um primo que mora comigo. Isso não entra no cálculo. São apenas essas pessoas que entram no cálculo, tá bom? Vamos lá. Então, a gente tem que somar toda a renda bruta mensal, né, da família, não da pessoa. Como eu te falei, quem está morando naquela casa. Todo mundo que traz renda vai somar aquela renda para a gente poder depois fazer essa divisão para a gente chegar no cálculo. Então, a gente vai contar quantas pessoas tem. Então, vamos supor, uma família de 5 pessoas. A renda total dela é de 3.000 reais. 3.000 reais dividido por 5 pessoas. A gente tem que fazer essa divisão para o cálculo. E aí é que a gente tem até um quarto do salário mínimo, que é o valor que a gente tem que considerar para essa regra de cálculo. Então, vamos, igual no exemplo que eu dei, a gente tem uma renda de 3.000 reais dividido por 5 pessoas. Vai dar 405,25 por pessoa? Ou vai dar um valor a maior? Se der um valor a maior, não vai ter direito, tá? A gente vai ter outros exemplos que eu vou te trazer aqui na apresentação. Uma família de 5 pessoas. Quando a gente tem uma família de 5 pessoas, o pai trabalha, ele tem R$ 1.500 de renda, a mãe, a avó e 2 filhos sem renda nenhuma, aí a gente vai ter uma renda total aí de R$ 1.500, que é uma única pessoa que trabalha. Então, a gente vai pegar esses R$ 1.500 e dividir por 5 pessoas, que vai dar R$ 300, que é abaixo dos 400 que a gente tinha visto. Se está abaixo dos 400, a família tem direito a um salário mínimo pelo benefício assistencial. Se tiver alguma criança ali com essa deficiência mental ou física, ou se a gente tiver aí um idoso nessa família, a mãe pode ser uma idosa, né? E aí ela conseguiria esse benefício assistencial de um salário mínimo. Para você ver, são 5 pessoas nesse exemplo, com uma renda de R$ 1.500. Se a gente tiver dentro dessas 5 pessoas alguém que teria direito, sendo idoso de 65 ou algum deficiente, consegue pedir o LOAS por causa que a renda é baixa. Por isso que eu sempre falo da renda. A renda é o principal ali para você ver se tem direito ou não.
E aí a gente tem, Michele, para outro título de exemplo, esse casal que eu mencionei que são duas pessoas que têm essa flexibilização, tá? Então, uma pessoa aposentada, ela tem 1.621. Então, eu tenho uma pessoa que é aposentada e a outra que não é aposentada, um casal de idosos, né? Então, uma pessoa recebe 1.621, dividindo para duas pessoas, eu vou cair em valor de 810,50 por pessoa. E aí é onde cabe essa flexibilização, porque quando é com duas pessoas, a gente consegue, como eu te falei, é mais uma via judicial, conseguir o LOAS para essa pessoa, se a gente conseguir demonstrar que ela necessita de alto custo, de remédio de alto custo, de um home care, que é aquela pessoa que fica junto, ou tem, às vezes, um custo muito alto com terapias, pessoa que faz hemodiálise, pessoa que tem câncer. Então, todo esse tipo de pessoa, ela entra no cálculo, pode ter câncer, pode ter alguma enfermidade, pessoa que fica na cama, custo com fraldas, muitas vezes, tá? Então, às vezes, a gente consegue sim. E pensando por outro lado, uma pessoa que, eu estou falando aqui, né, um idoso, uma pessoa que tem deficiência física, mas às vezes uma pessoa com autismo. Eu sou casada com uma pessoa que tem autismo, somos nós dois. Eu apenas tenho essa renda aqui de um salário mínimo. Então, o outro vai ter uns outros custos aí com relação ao tratamento dele, a gente consegue pedir um LOAS para ele, tá? A gente tem que pensar no outro, às vezes, como um deficiente ou como um idoso, né? A gente tem que encaixar nessas situações aí. Obrigada por mais uma vez fazer parte aqui do Doutora Responde, liderando aí estas perguntas, respondendo com clareza o cidadão do outro lado, né? Sei que o cidadão precise, né, ficar aí com essa dúvida. Muita gente, como a gente sempre fala, não procura um advogado e esse é o pontapé para ele começar a procurar, né? Um advogado. Sim. Eu estou com dúvida, eu acho que eu tenho direito, devo recorrer, não devo recorrer? Sempre trazendo temas interessantes. Sim, com certeza. Estarei aí nesse final de semana, nesse feriado. E aí, se alguém tiver alguma dúvida, tiver que falar comigo, manda lá no Instagram. Eu converso, eu respondo, tanto no Facebook também. A própria TVD me encaminha as mensagens. Fico à disposição, não precisa ter receio. A gente está aqui para ajudar, para ser suporte, tá? Então, um bom feriado para todos, né? Um bom feriadinho aí, bem aconchegante para todo mundo nesse frio, né? E aí a gente volta na semana que vem com mais Doutora Responde.